ministrando. Uma palavra que certamente nós também temos que exercitar o nosso... Obrigado, irmã. Deus abençoe. O nosso termômetro de fé. E em Lucas, no capítulo 5, todos nós conhecemos essa passagem. E hoje, quando eu meditava nela, aliás, eu tenho meditado nessa passagem há alguns dias. Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Até aqui, queridos. Amados, um relato interessante, porque aqui nós vemos que é o início ainda do ministério. Jesus aqui está ainda numa fase de fortalecer os seus discípulos. E nós vemos que, você vê que tanto é que Pedro estava na sua atividade normal, né? Ele ainda estava no seu cotidiano, na sua vida de pescador. Mas imagine, queridos, Jesus já havia tido um contato e já os havia chamado, né? Porém, eles ainda não estavam classificados ainda na seleção apostólica. Apenas eram seguidores que estavam com uma esperança no coração e tinham as suas atividades normais, né? No caso aqui, eles estavam, você vê, Jesus estava pregando e a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. Queridos, é um detalhe tão gostoso, né? Como é bom parar para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Como é gostoso quando você está, seja através de uma live, seja através de uma ministração presencial, seja através de um culto que você às vezes pega um pregador ministrando e aquela palavra vem de encontro ao seu coração. Como isto é maravilhoso, como é bom. E aqui você vê que Jesus para pregar ao povo a palavra de Deus, e ali estava junto do lago de Genezaré. E nesse inteirinho, ele olha e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Os dois estavam ali já limpando, preparando para uma outra noitada de pesca, para uma outra noite de trabalho. Estavam lavando as redes, provavelmente cansado. Eu não sei se aqui alguém já teve a experiência de pescar em alto mar. Eu já fui algumas vezes e, queridos, como é gostoso pescar. Como é gostoso quando você se sente no mar. No mar não é igual você vai na praia aqui, as pessoas vão aqui e só dá bagrinho aqui. Só pega aqueles bagrinhos. Coisa ruim de tirar, aquele perigoso, né? Ele espeta a mão.
e não pega nada. Às vezes você pode na praia ali, tem aqueles homens lançando lá as linhas lá, e puxa, quando puxa, vem 2 bagrinhos pequenininhos no anzol. Tem muito aqui, nessas praias aqui. Toda vez à tarde, se você for dar uma passada na orla, você vai ver. Mas no alto mar é gostoso. Alto mar, você joga o anzol, você joga a linha. Nessa cultura aqui era um outro esquema de peixe, era com rede, né? Tipo um arrastão. Mas é gostoso você jogar no alto mar assim, quando o peixe puxa, chega até quase cortar a sua mão, porque é muito peixe. Nós já tivemos a experiência de ir pescar embarcado, né? E chegar a pegar quase 200 quilos de espada. Mas cada espada enorme, e não é papo de pescador, não. Né? É papo de quem foi mesmo lá e sentiu o peixe chegar assim na batedeira de lula. Meu Deus, o mar fica coalhado, só jogar o anzol e puxar, só jogar o anzol e puxar. Já vai pegar 8 ou 10 quilos de lula assim, em questão de 5, 10 minutos. Demais. Como é gostoso. Você volta cansado, porque mais no período da noite, né? A pesca, ela funciona, no caso lá, as nossas pescarias eram mais das 2 até a madrugada inteira, chegava cedo na praia. Mas chegava com tanto peixe, que depois era o dia inteiro para limpar os peixes e preparar e congelar. Era assim que a gente fazia. E é gostoso você ir e trazer o peixe. Mas teve dias também de nós irmos pescar, queridos, e o mar ruim, batendo o barco para lá e para cá, o mar virado. E passa mal, é ruim demais. E você ficar ali esperando, e o barqueiro dando volta, e vai para lá, e vamos ancorar aqui, e você não pegar nada. Você ficar a noite inteira, das 2 da tarde até praticamente às 4h30, 6 da manhã, e não pegar nada. É horrível. Você chega em casa, o pessoal pensa, vamos ver o que vai vir aí, né? Se abre a caixa de isopor, só tem gelo e nada mais. Como isso é triste. E aqui, esses 2 pescadores aqui, que haviam descido do barco, estavam nessa situação. Aquele dia, o mar não estava para peixe. Ou seja, naquela noite não estava para peixe. E eles estavam lavando as redes, talvez para outra oportunidade. E versículo 2, e viu estar 2 barcos junto da praia, do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Para quem trabalhou a noite inteira, acho que a primeira coisa que ele queria chegar, esse Pedro, mais especificamente aqui, era chegar na beira da praia, preparar a sua rede e ir para a sua casa, tomar um banho quente, relaxar um pouquinho, tomar um café e dormir. Porque ele trabalhou a noite inteira, queridos. E aqui Jesus pega e fala, olha, Jesus pede para que ele afastasse um pouco da terra, porque ele queria usar aquele barco. E Jesus continua pregando. Não sabemos quantos minutos foram. Se foi 1 minuto, se foi 10 minutos, se foi 1 hora. Os sermões de Jesus não costumavam ser curtos. Eu creio que Pedro ali, ele passou por um teste assim de paciência também, amados. É muito importante em momentos em que o mar não está para peixe. Nem sempre na nossa caminhada o mar vai estar para peixe. Nem sempre aquilo que nós estamos calculando vai ser do jeito que a gente almeja que seja. E ainda era o início da caminhada ministerial de Pedro. Pedro ainda estava estreitando ainda o seu laço de intimidade com Jesus. E versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu e disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda,
nada apanhamos. Mas, porque tu mandas, lançarei a rede. Oh, meu amado, e esta é uma verdade muito associada à nossa realidade, aos nossos esforços, às nossas técnicas, aquilo que nós achamos que, como as coisas devem fazer, como as coisas devem ser feitas. Tanto é que Pedro aqui, um pescador experiente, aqui um capitão de barco, né? Um capitão de pesca, um líder de pesca aqui, conhecia, sabia exatamente qual era a melhor condição, qual era o melhor horário, e certamente ele sabia que não haveria possibilidade nenhuma de pescar se durante a noite, nessa região aqui, a pesca era mais propícia do entardecer para a noite. E aqui ele não havia pego nada, e ele chega, Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Queridos, como é importante nós olharmos para a palavra de Deus e saber que a palavra de Deus ela vai exigir de nós uma porção de fé, que não precisa ser muito, basta ser do tamanho de um grão de mostarda, mas é necessário crer. E a fé, ela anda paralelo com a obediência. E é interessante que essa pesca, ela acontece no princípio da caminhada de Jesus e os discípulos aqui, né? Nós vemos que ele dá uma resposta, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, recolheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Queridos, é interessante isto. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder, veja bem, a influência, né, sobre a natureza. Porque a hora que o Senhor falou para Pedro, olha, vai-te ao mar alto, os cardumes que estavam dispersos foram obrigados a se ajuntar ali, exatamente onde o barco de Pedro estava. Olha o mover sobrenatural de Deus acontecendo de uma forma em que não tem como explicar. Por isso que não dá para explicar o mover da fé, as coisas que acontecem por meio da fé. Queridos, é interessante porque eu sei que muitos de vocês aí, como nós temos assim experiências com Deus que a gente olha e fala, Senhor, como Tu és maravilhoso, porque eu jamais, olha, eu pensei em todos os meios, eu imaginei, eu raciocinei, eu calculei todas as formas para concluir essa situação, no fim, da onde eu nem esperava, as coisas vieram. E é assim que Deus faz, queridos. Então você vê, aqui ele estava hiper cansado, ele podia falar assim, olha, sinto muito, mas o senhor não leva mal não, eu trabalhei, pesquei a noite inteira, eu só estou esperando o senhor acabar a pregação, só estou esperando o senhor acabar de fazer trazer o seu sermão aí, eu quero ir para casa, eu quero descansar, porque eu estou cansado, eu já trabalhei a noite toda. Amados, sempre a última palavra é a palavra de Deus, a última palavra é a palavra do Senhor, meu amado. Então, é importante confiar, é importante olhar para aquilo que o Senhor disse na sua palavra, e quando nós olhamos a promessa, as promessas de Deus, as promessas do Pai, nos fortalecendo na nossa caminhada, e quando Ele vai, Ele lança, e ao lançar a rede, apanhar uma grande multidão de peixe, de maneira que uma quantidade tão grande que as redes quase que não aguentavam, quase se rompia as redes. Essa foi a primeira ministração assim de maravilha que Pedro estava aqui presenciando no começo do seu chamado ministerial. E aí, só para a gente fazer uma prévia conclusão, e fizeram um sinal, versículo 7, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos,
de maneira tal que quase iam a pique. Imagine a quantidade de peixe que foi pego aqui, queridos. Era muito peixe. Os barcos não eram pequenos, não. Não eram como hoje nós vemos, né? Não era uma traineira que passa no canal aí, dá um lance e arrasta tudo que vem pela frente. Nós temos aqui na nossa região de pesca aqui, às vezes barco que vem de Santa Catarina, barco que vem da Argentina, e a hora que eles vêm com aquela traineira, quando a gente vai pescar também, a gente encontra com eles. A hora que eles fazem o cerco com a traineira, eles levam uma grande quantidade de peixe e praticamente os pescadores da região têm sofrido com isso, com a indústria da pesca, com a pesca industrializada. E é triste, porque em época de tainha, por exemplo, tem barco pesqueiros que eles só interessam pela ova da tainha. Então o que eles fazem? Eles pegam, dão os lances, enchem a rede, pegam toneladas de tainha e abre a barriga, tira a sua ova e descarta o resto, a tainha joga fora. Tem barcos pesqueiros que vivem disso por causa do caviar. Infelizmente, queridos, tem. Né? Mas aqui, voltando aqui para a nossa realidade aqui, nós vemos aqui que eles fizeram sinal para os companheiros, vem, ficaram impressionados, imagina a loucura. Aquela tristeza, aquele desânimo, estavam lavando as redes ali para descansar para a próxima saída para a pesca, se transformou num mover de alegria, queridos. Encheram tanto os barcos de peixe, que estavam quase, o barco veio pela beiradinha, de tanto peixe que tinha. Por quê? Porque uma palavra lhes fora transmitida e eles acreditaram. Por isso que o justo vive da fé. Crer naquilo que se acredita é muito importante. Parece uma redundância, mas não é. Queridos, nós temos que crer no que acreditamos. E o apóstolo Paulo ele fala isso, né? Ele fala, crie, por isso falei. Ele fala, nós cremos e por isso falamos. Então aqui eles fizeram um sinal para os companheiros e vieram todos ali e encheram os barcos e saíram todos felizes, logo depois de uma noite cansativa, de uma noite exaustiva, que parecia que nunca ia passar aquela noite. Eu quero dizer para você que nós precisamos estar sempre olhando para a palavra de Deus, ela é o nosso foco. Não são os noticiários, não são as esperanças governamentais, embora nós tenhamos que estar sempre cobrindo com as nossas orações, mas o nosso socorro só pode vir do Senhor. Só pode vir do Senhor e virá, queridos, virá, pode ter certeza que virá. Nós sabemos que a atual circunstância tem levado muita gente a ficar abatido, tem levado muita gente a afundar, a naufragar, a desistir, a perder o estímulo profissional, a perder a sua condição. Você talvez tenha passado por algum aperto. Confia no Senhor, isto vai passar. Continue lançando a tua rede, continue lançando, continue acreditando na palavra de Deus. Você que tem sido afetado por essa situação aí que nós temos visto, muitas empresas ricas tornaram-se mais ricas, milionários se tornaram mais milionários, mas a classe média para baixo tem sofrido, tem levado um peso difícil de suportar, e muitas portas se abaixaram. Mas nós temos que confiar no Senhor, meu irmão. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque Deus sempre age em meio de crise, sempre age em meio a dificuldades. Pode olhar na Bíblia. Nos dias dos patriarcas, havia momentos em que a fome vinha, mas o Senhor dava sempre uma ordem para aqueles que eram seus, sempre direcionando os seus passos. E aonde temos que estar olhando? Para a palavra de Deus. E continuar, amados, continuar firme, continuar determinado, continuar sem esmorecer. Não se deixe levar pelos rumores, não se deixe levar por aquilo que as informações trazem para nós. Vamos crer. E aqui você vê que Deus tem bênção para derramar sobre a sua vida, porque o propósito de Deus não é abençoar só você.
Deus sabe que quando você é abençoado, pessoas são abençoadas através de você. É isso que Deus sabe. Deus sabe que você é uma fonte de bênção. E pode ter certeza que, ainda que você tenha trabalhado toda a noite, não tenha visto o resultado, hoje você tem ouvido a palavra de Deus. E se você tem ouvido a palavra de Deus, creia, espera no Senhor, confia nele, e você vai ver coisas grandes e tremendas acontecendo na sua vida. Não importa, eu não sei como tem sido a sua noite, no sentido de comparação aqui. Talvez você tenha trabalhado a noite toda, no sentido tempo. Talvez você tenha feito tanto e ainda não conseguiu colher resultado. Mas saiba que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito. E é interessante que, versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Por isso que eu disse aqui, estava no começo. Uma pesca, aliás, um milagre que era para despertar algo. Eles ficaram tão impressionados que o milagre fez com que eles enxergassem a eles mesmos. Eles se viram como pecadores. Senhor, Tu és santo, Tu és tremendo. Se prostrou aos pés do Senhor. E o Senhor olha para ele e diz: olha, não temas, não temas. De agora em diante será pescadores, de agora em diante serás pescador de homens. Aí a partir dali, ele nem voltou mais para o seu barco, queridos. Mas depois que Jesus morreu, houve uma outra pesca maravilhosa para a gente entrar aqui na nossa oração. Eu queria que você abrisse lá em João, no capítulo 20, capítulo 21. Jesus já havia se manifestado depois da sua ressurreição, já tinha aparecido para eles por 3 vezes, me parece aqui no texto. Versículo 21, capítulo 21 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha que interessante. Nós vimos uma pesca no começo do ministério, e nós vimos aqui uma pesca vamos chamar de recomeço. Depois que tudo aconteceu, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e Jesus agora já havia aparecido para eles. De repente Pedro falou: olha, sabe uma coisa? Olhou bem, acho que vou pegar meu barco e vou voltar a pescar de novo. Vou pescar. E como ele era um líder influenciador, os outros falaram: nós também vamos com você, vamos embora, vamos todos pescar. E foram pescar. E é interessante que nós vemos bem claro aqui, no versículo 3, que naquela noite nada apanharam. Versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois,
e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quando aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram à terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompiam as redes. Até aqui, queridos. Olha que coisa interessante, né? Nós vemos que na primeira pesca, nós vemos uma situação diferenciada, era o começo. Na segunda pesca, era uma diferença quase que com pouca semelhança, porém, as duas, né, havia uma intenção de despertar no coração desses discípulos o interesse de não desistir. E aqui, João faz questão de narrar que eles voltaram de novo à sua atividade cotidiana. Amados, o nosso caminho da fé é um caminho que nós temos que andar só para frente. Quem anda para trás e de lado é caranguejo. Nós temos que andar para frente. Você já viu o caranguejo que anda para trás, né? Ou de lado. Tem gente que na fé que é assim. Depende das circunstâncias, ele anda numa direção. Depende das circunstâncias, ele vira de direção. Ele não tem um propósito determinado na vida dele. E é muito importante isso, queridos. Principalmente nesse tempo. Nós temos que saber para que direção nós vamos olhar. Então essa pesca aqui foi bem proposital, porque Jesus aparece provavelmente vestido de uma forma diferenciada, que eles não reconheceram. E Jesus os vê no barco e pergunta, olhando ali, eles pescando, e viram também que não tinham conseguido nada. E aí Jesus fala: olha, joga a rede para o lado direito. Eles não fazem nenhuma pergunta. E Jesus lhes diz: lançai a rede à direita do barco e acharei. E eles obedeceram e não podiam puxar. 153 grandes peixes. Queridos, imagine, para quase afundar o barco, esses peixes eram grandes mesmo. Aqui também na nossa região, quando eu tinha meus 13, 14 anos, os pescadores pescavam muito aqui. E quando era a época de caçoa, não sei quem sabe o que é caçoa aqui. Caçoa praticamente é uma espécie de cação. Né? Para mim é um tubarão. E ela normalmente costuma dar de 2,50 m a 2 metros, grandes mesmo. E como era bonito a gente ver os barcos chegarem, né? O barco chegava lá mais para fora e as canoas iam buscar os peixes. Mas às vezes tinha que dar 3 viagens de canoa para trazer as caçoas. E eles colocavam as caçoas tudo assim, ó, enfileirada na praia. Era muito lindo de ver aqueles peixes enormes que eles pescavam. Né? E praticamente 3 peixes, 3 caçoas já era o suficiente. E o cara do remo era o suficiente para trazer o peixe até a praia. Depois tinha que voltar para buscar mais. Às vezes davam 3, 4 viagens. E aqui também, amados, lá os peixes eram vários tamanhos. Mas aqui eram 153 grandes peixes que eles ficaram impressionados que a rede não se rompiam pela quantidade de peixe. E por quê? Porque Jesus também falou: olha, agora do lado direito, lança a rede do lado direito. Trabalharam, né? Jesus era da direita, hein? Homem assim que sabia que do lado direito é coisa boa. Hein? Né? Sabia para onde nós temos que estar sempre focando o nosso objetivo. E aqui, quando eles obedecem, eles puxam a rede, e aí
É interessante que João percebeu. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, se enrolou, se colocou uma roupa e se jogou dentro da água. Porque segundo o texto aqui diz que ele estava nu, né? Era comum os pescadores pescar nu naquela época. Aqui também na região, aqui também eu lembro que no meu tempo também não pescavam nu, mas pescavam aqueles bermudão bem ralinho, né, para não atrapalhar. Eu lembro do meu avô, que meu avô era pescador, ele vinha com um balaio nas costas e trazia os peixes. E ele, quando ele ia, ele levava a roupa para depois trocar, e eles não era 100% nu, mas era quase nu mesmo, e combina com aquilo que está escrito aqui. E os outros discípulos que foram com ele também, estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram da terra, viram brasa e um peixe posto em cima, e pão. E disse Jesus: vamos assar um peixinho aqui? Mas que lindo isso, né? Jesus já tinha preparado a brasa, tinha pão. Como Jesus é bem pessoal isso, né? Como Jesus não é uma ficção, queridos. Por que eu queria que os irmãos vissem esse fato, esses acontecimentos? Porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Você vê que aqui, nesse segundo episódio aqui, você pode ver que daqui para frente Jesus vai confirmar o chamado de Pedro. Daqui, Pedro não voltou mais para a pesca. Esse aqui foi o chamado onde Pedro olha, logo depois da ressurreição, né? Onde Pedro chega e fala: Senhor. E Pedro lembra-se também de que ele havia negado. Foi neste episódio, nesse capítulo. Se você continuar lendo, você vai observar isto. Mas aqui Jesus faz questão de assar o peixe, e eles assam e eles comem. E esse relacionamento, queridos, pessoal, para os nossos dias, ele é um exemplo de um relacionamento que não muda. Ele é um exemplo de um relacionamento que, mesmo quando as circunstâncias ficam desfavoráveis, continuamos confiando e crendo nele. Você vê que até João, né, que é aqui o discípulo amado, foi o que percebeu que aquele homem que falou: olha, joga a rede do lado direito, era o Senhor. João percebeu e João falou: olha, Pedro, é o Senhor. Queridos, aonde o Senhor está, nós podemos lançar a nossa rede. Aonde o Senhor está, nós podemos plantar a nossa vida. Aonde o Senhor está, nós podemos firmar a nossa esperança. Aonde o Senhor está, nós podemos nos acalmar e não deixar a ansiedade engolir a nossa vitória. Aonde o Senhor está, nós precisamos estar confiantes que Ele está no controle de tudo. Aqui talvez os discípulos, por causa das circunstâncias, olhando assim, parece que estava tudo comum, mas não estava. Não estava não, a situação ali em Jerusalém estava temerosa ainda. A situação estava feia. Havia medo. Se você ver o capítulo 20, você vê que os discípulos estavam amedrontados pelo que tinha acontecido, pela morte do seu líder, que era Jesus, o seu mestre. Então Jesus aparece exatamente para mostrar para eles que dá para prosseguir, pode prosseguir. Então, meu amado, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como que está a sua noite de pesca, no sentido geral da coisa, mas pode confiar no Senhor que aqueles que têm o selo, aquele que tem a marca da promessa é diferenciado. Aqueles que têm a marca do Senhor é diferenciado, porque Deus tem um propósito e Deus guarda esse propósito quando esse propósito está assinado com o sangue de Jesus. E o que está assinado com o sangue de Jesus? A promessa da palavra. Então eu quero, nesta noite, nós vamos estar orando. Eu quero estar orando por fortalecimento. Por fortalecimento, tanto no sentido da nossa caminhada, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, como também por aqueles que estão, de certa forma, abalados pelas tempestades que têm visto.
Porque estamos vivendo também momentos tempestuosos, no sentido social, no sentido financeiro, no sentido da saúde, no sentido emocional. As pessoas estão vivendo verdadeiras tempestades, queridos. E nesta hora a igreja precisa estar viva, precisa estar ativa na sua função de orar. Eu quero estar orando nesta noite. Nós vamos levantar um clamor. E você que saiu da sua casa e conseguiu estar aqui, né? Certamente você tem uma razão específica. Então saiba disso, que aquele que sustenta a sua vida sabe exatamente qual é a sua necessidade. Aquele que sustenta, aquele que te deu fôlego para estar de pé hoje, ele sabe que ele pode mudar o seu quadro, mudar a situação, como mudou naquela primeira pesca, no começo da fé dos discípulos, e agora nas suas últimas palavras aqui, nas suas últimas manifestações aos discípulos. Depois ele vai para o Pai, ele também de novo, ele faz um milagre excepcional. O nosso Deus, quando nós cantamos, né, meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, ele continua sendo esse Deus, queridos. Amém?